Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis. Taylor Fritz tem jogado um tênis impressionante e tá fazendo uma gira de saibro incrível, né? Já foi semifinalista no torneio em Munique, semifinalista em Monte Carlo e olha, não duvido dele em semifinal agora em Madrid também não, né? E olha, não digo o Fritz jogando o jeito que tá, é uma ameaça para qualquer tipo de tenista. Quem diria que veríamos um americano saibreiro forte, né? Já faz bastante tempo, acho que desde o Agassi, né? Porque o Sampras não era um grande jogador de saibro, né? Ele teve boas campanhas, né? Porque é um ótimo jogador, um dos melhores da história. Mas se você for comparar com o que ele fazia na grama e na quadradura, uma discrepância muito grande, porque o estilo de jogo dele não encaixava tanto. O saque e voleio para o saibro nunca foi o golpe mais recomendável. Mas a questão é que o Taylor Fritz, com esse forehand assustador, né? Essa temporada, você já estava achando o forehand dele bom na última temporada, nessa temporada é top 5 fácil. Ele passou por cima do Garin no primeiro set, foi 21 minutos, e até o 5-4, né, que ele chegou a sacar pro set, né, no segundo set pro jogo, que foi o único momento ruim do Fritz no jogo, né, cara, ele tinha perdido 3 pontos no serviço dele, isso contra um excelentíssimo jogador de saibro que é Cristian Garin, que vive uma boa fase, né, o Garin que inclusive foi uma surpresa muito grata em Wimbledon, né, conseguindo quartas de final, ele vem conseguindo recuperar bastante do seu nível, e assim, ele foi um algoz do Fritz ano passado num torneio de saibro, em Houston, no ATP 250, que acontece acho que até um pouco depois ali de Miami, e assim, o Garin, ele naquela época estava em uma fase, e o Fritz ainda era um tenista de saibro muito ainda incompleto, né, o forehand dele, né, acho que ele deu uma melhor esse ano, porque ele tá conseguindo colocar mais giros, né, quase sempre na quantidade certa para conseguir manter ataques precisos e velozes, né? Porque ele sabe que o forehand é para machucar o adversário, né? E assim, o Fritz, na última temporada, tirando o Monte Carlo, que ele foi quartas de final, embora há de se ressaltar que na estreia ele fez uma das atuações mais horrendas que eu vi para um jogador top 10, né? Quase isso, né? Ele não era top 10 na época, mas a questão é, ele jogou contra o Catarina, que era 450 do mundo, jogador que fazia absolutamente nada, só passava a bola pro outro lado e quase ganhou dele. Então, assim, foi um negócio horrível aquela atuação. Aí depois ele ganhou do Korda e do Cilic, mas foram as boas atuações do Saibro e de resto nada, né? E assim, foi segunda rodada apenas em Roland Garros, perdendo por Benabbez Zapata Miralles, se não me falha a memória, né? E assim, foi um jogo ruim do Fritz, né? Não conseguiu fazer muita coisa e mostrava assim, não tá muito acostumado com o que o Saibro pede. E nessa temporada é muito diferente, né? Porque olha os jogos que ele tem feito, olha os nomes que ele tem derrotado, né? E assim, a vitória de hoje do Garin, ela é grande, né? É uma vitória que você olha e fala, poxa, que nível, né? Olha só o que ele tá fazendo. É um tenista que hoje impõe muito medo, né? O Taylor Fritz, tirando a Australia Open, faz uma temporada magnífica, quase semifinal em todos os torneios. Um tenista que tá quase sempre batendo caras muito fortes. É um cara que tá raramente caindo para tenistas mais fracos, de ranking muito baixo. A exceção foi o Australian Open, né? O Alexei Poprin, que derrotou ele lá, é um tenista australiano que, assim, volta e meia ele dá um trabalho para um cara grande. Já levou o Medvedev a 3 sets em Miami, ele já ganhou do Yannick Sinner, ganhou do Aliassime no início do ano. Ele teve, inclusive, em Roland Garros, foi o momento que eu conheci ele, né? Foi até depois dele ganhar do Sinner. Jogou contra o Nadal e fez um baita terceiro set. Inclusive, perdeu um set point, né? Ele podia ter levado ao 4 set, eu tava até acho preocupado, né? Que eu gosto muito do Nadal, né? Ele tava jogando demais, né? Ele errou um smash para fechar os sets, tudo isso. Eu tô querendo dizer que ele é um tenista que, assim, quando ele engrena, ele é muito enjoado de enfrentar, porque ele realmente tem muito talento. Ele foi até campeão júnior de Roland Garros, mas é um tenista extremamente instável, não à toa, ele tá lá para 70 e cacetada do ranking. Mas naquele dia jogou o tênis da vida dele, né? Foi a melhor atuação que eu vi na carreira do Poprin e o Fritz não jogou tão mal assim, né? Mas é aquele negócio, aquele dia que o adversário estava iluminado, né? E o Taylor Fritz, né? Ele, tirando isso, tá num ano incrível, né? Ele tá jogando muito tênis, é um dos melhores tenistas do ano. E olha, essa vitória é legal porque a gente vê como ele evoluiu como tenista, né? Como a escolha de jogadas. Esse ano a gente tem que ressaltar a mudança de direção dos golpes dele, tá muito mais precisa. Ele era um cara que ficava muito cruzando as bolas, né? E raramente indo para as paralelas. E agora a gente tá vendo mais confiança para fazer esse tipo de mudança de direção. O backhand ainda continua cruzando demais, porque eu até entendo, ele tem muita facilidade para conseguir o ângulo, né? Mas eu gosto muito quando ele vai para as paralelas, e tem horas que ele consegue paralelas lindíssimas ali. Ele tem que usar mais esse recurso. E acredito que essa gira de saibro tá sendo muito importante para ele cada vez se moldar como um tenista de mais repertório, né? Que consegue machucar muito no fundo de quadra. Ele é um dos poucos que vem conseguindo sacar
regularmente bem, né? Isso é importante no saibro. Se você machuca no saibro e tem o primeiro saque e você tem a primeira bola, é importante. O Medvedev não teve isso hoje e suou muito para ganhar do Shevchenko, né? E agora a gente tá vendo um Fritz que sacou super bem. Quando sacou mal, acabou ali dando a oportunidade pro Garim voltar pro jogo, mas o tie-break dele, tirando ali o primeiro match point que ele perde, foi impecável, né? Impressionante o nível de fundo de quadra, jogou um tênis impressionante o jogo inteiro, assim, só o game, como eu disse, que sacou pro jogo, ele foi mal, mas é aquela história, foi um ponto fora da curva, numa atuação incrível. E agora ele espera ou o Zhang, que é um bom tenista chinês, ou o Cameron Norrie, né? O Cameron Norrie é um tenista que, assim, a gente sabe, já aprontou as suas ali, semifinalista de Wimbledon, mas hoje, né, eu não sei se ele vai ganhar do Fritz jogando nesse jeito, né? O negócio do Norrie é que ele sempre vai apresentar aquele tênis enjoado, muito combativo, né? Vai manter uma linha ali que se você ficar muito abaixo, ele vai conseguir ganhar muitos pontos, mas se você passa dela, normalmente você ganha dele, né? O Norrie não é um tenista que eu acho, assim, o teto de produção dele é extremamente elevado, mas é um cara sólido que você não permite você dar muitos deslizes, mas jogando desse jeito, eu acho o Fritz muito favorito, né? Inclusive, uma das rivalidades mais legais na atualidade é Fritz e Norrie, né? Jogos assim que alternaram muito de vencedores, né? Um head-to-head muito equilibrado, mas se eu acho que alguém tá dando passos para frente é o Fritz, não o Norrie. O Norrie eu acho que continua o mesmo tenista da última temporada, não que seja ruim, né? Porque a gente não daria pro Brasil ter um tenista do nível do Cameron Norrie, foi campeão inclusive da ATP 500 do Rio. Então assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas foi um jogo muito legal, muito bacana ver um tenista norte-americano voltando ao protagonismo do tênis, né? Porque assim, os Estados Unidos é um país de tradição gigantesca, Sampras, Jimmy Connors, Agassi, muita gente boa jogava nos Estados Unidos, ainda é o país que tem maior número de títulos de Grand Slam em dupla simples para masculino e feminino, mas desde 2003 o US Open com Andy Roddick não ganha um Grand Slam. Desde 2009 o Wimbledon não tem um finalista de Grand Slam também como Andy Roddick, né? Então assim, desde o Roddick não há um cara que ocupe esse protagonismo de brigar ali por títulos grandes, e o Fritz pode ser esse cara. Não à toa é o cara que ganhou o Masters 1000 pelos Estados Unidos, né? Teve obviamente o John Isner no meio desse período, mas é aquela história, né? O Fritz eu acho que é o cara que mais impressiona porque ele tem golpes no fundo de quadra, é um tenista muito completo, um baita sacador, se movimenta bem e ele é um cara que sabe se defender, sabe contra-atacar. Ele tem potencial. Ele é o melhor tenista americano fácil da atualidade. Tem gente que tenta falar que é o Tiafoe, mas eu não consigo acreditar nisso. Inclusive, Francis Tiafoe foi eliminado hoje. Mas é negócio. Vamos ver agora. Agora os testes de verdade ficam muito mais duros porque passou do Norrie, ou enfrenta Medvedev ou Karatsev, né? Karatsev tudo bem, eu acho ele melhor, mas Medvedev a gente sabe que é um buraco muito embaixo. A ver o que vai acontecer nesses confrontos. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.